Boa noite. Boa noite. Tragédia no trânsito. Uma criança de apenas 5 anos de idade morreu, vítima de um grave acidente no início da manhã de hoje, na Avenida Pinto de Aguiar, em Salvador. O menino estava a caminho da escola quando o carro, que era conduzido pelo pai dele, se envolveu numa batida. O mais triste dessa história, Juca, é que o acidente pode ter ocorrido por causa de imprudência. Foram quase 20 minutos na tentativa de reanimar a vítima. Na corrida contra o tempo, os médicos faziam massagens cardíacas em Lucas Santana. Todo o drama para salvar a vida do garoto de apenas 5 anos foi acompanhado ao vivo pelo helicóptero da Record. A nossa equipe de reportagem flagrou também o desespero de familiares que chegavam ao local do acidente. Lucas e o pai, Marcos José da Mota, foram vítimas de um acidente na Avenida Pinto de Aguiar. Marcos teve ferimentos na cabeça e também foi atendido por equipes do SAMU. O acidente aconteceu logo no início da manhã. Marcos levava o filho para a escola, quando, segundo testemunhas, ele teria feito uma manobra irregular na pista. Aquele carro preto que vinha logo atrás não conseguiu frear e atingiu o veículo de Marcos na lateral. O impacto foi tão forte que o carro veio parar aqui do outro lado, na calçada. O automóvel preto pertence à frota do Tribunal de Justiça da Bahia. O motorista não se feriu. Segundo o avô de Lucas, na hora do acidente, o garoto estava na cadeirinha do banco de trás. Desde que ele nasceu, que eles compraram logo a cadeirinha. Então, sempre que sai de casa, sempre com a cadeirinha. O pai da criança recebeu alta no fim da tarde. A Transalvador informou que somente a perícia vai confirmar a verdadeira causa do acidente. E a gente continua falando sobre esse acidente, agora ao vivo com a repórter Léo Rodrigues. Boa noite, Léo. Como foi o socorro às vítimas? Boa noite, Juca. Boa noite a todos. Eu vou conversar sobre este assunto com a médica, a Milene Ramos, que participou aí do socorro, ela que faz parte do SAMU. Boa noite. Qual era a situação quando você chegou? Porque a princípio se pensou que a criança tinha sido projetada para fora do carro, mas na verdade isso não ocorreu. Não, a criança foi retirada do veículo por uma terceira pessoa, tá? Quando a gente chegou, a criança já estava no meio-fio, sendo reanimada. Tinha médico passando no local que iniciou a reanimação da criança, juntamente com algum outro profissional, também da área de saúde. Quando ele chegou, ele estava sendo reanimado. Ou seja, na hora do acidente, a criança estava, inclusive, na cadeirinha. Estava, ainda tem, inclusive, a marca do cinto na criança, ficou algumas marcas do cinto, e foi retirado, ele não foi projetado, não, ele foi retirado por uma terceira pessoa. E depois que vocês prestaram socorro, levaram para o Hospital São Rafael, quer dizer, até chegar ao hospital foram várias paradas respiratórias. Foi. A gente chegou, a criança tinha vomitado muito, provavelmente ela aspirou esse vômito, né? Esse vômito foi parar nos pulmões e ela teve essa parada respiratória, a gente reanimou no local, a criança voltou, no meio do caminho ela teve mais 2 paradas, chegou no São Rafael, a gente tinha iniciado uma terceira reanimação, fomos muito bem recebidos no Hospital São Rafael e lá deram continuidade, né, ao processo de reanimação. Ele voltou novamente dentro do hospital, mas infelizmente teve a 4ª parada. É isso, então na verdade a criança não tinha uma lesão, nem um trauma grave, aparentemente. Essa parada teria sido causada pelo quê então? Pelo vômito? Pode ter sido pelo vômito, realmente não tinha nenhum sinal grave, de trauma grave na cabeça ou em alguma outra parte do corpo. E ela teve esse vômito, a gente não sabe se foi pelo trauma da cabeça ou por algum outro motivo. Tá, ok, muito obrigada pelos esclarecimentos, Carol. Obrigada, Léo. Acidente também na linha verde. 2 policiais militares morreram e outros 3 ficaram feridos num acidente hoje de manhã na BA-099, próximo ao município de Conde. O repórter Paulo Lavinsky traz mais informações. Uma das vítimas do acidente, Luciano Belazzi de Oliveira, veio aqui para o Hospital Geral do Subúrbio. Segundo os médicos, ele está lúcido, mas continua em observação por causa das lesões internas. Já os outros 2 tenentes, Walter Barbosa e Carla Souza, foram encaminhados para o Hospital Geral de Camaçari. De acordo com os médicos, eles estão fora de perigo. Os oficiais estavam no carro junto com o capitão Guilherme Eleutério da Silva e o primeiro-tenente Everton da Silva Rabelo, que morreram em um acidente na BA-099, linha verde. O veículo teria capotado depois que o pneu estourou. Os policiais estavam indo para a cidade do Conde para uma solenidade de passagem de comando da unidade local. O enterro dos oficiais
está previsto para amanhã desta quinta-feira. Paulo Lavinsky, de Salvador, para o Bahia Record. Daqui a pouco, Justiça decide que avô materno fica com a guarda do bebê que quase foi levado ilegalmente para Fortaleza. E ainda, ao vivo, a movimentação no estádio de Pituaçu, onde o Bahia enfrenta o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Você vê agora imagens ao vivo feitas da torre da TV Itapuã. Esta é a região da Avenida Garibaldi, uma das mais movimentadas de Salvador. Neste momento, o trânsito está tranquilo. 8h13. O Bahia Record volta já. Bahia Record. Oferecimento. Recicle, reduza, reutilize, repense, revita em